A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Mais uma madrugada na presença de Deus. Graças a Deus, né? Pela madrugada que o Senhor nos concede de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 130, né? O título diz assim: oração pedindo ajuda de Deus, né? Oração pedindo ajuda de Deus, né? Como é importante, né, nós reconhecermos a nossa pequenez, né? Reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos que somos mortais, que somos pó e cinza, né? E sem a presença de Deus conosco, nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Por isso que estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Porque entendemos e cremos que sem Deus nada nós podemos fazer. Sem Jesus nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Pois nós somos feito do pó e ao pó tornaremos, né? Mas buscando a Deus, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, né? Venceremos qualquer batalha, qualquer luta, dificuldade, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora, diz a palavra de Deus. E o salmista diz assim, o versículo 1 do capítulo 130, né? Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam ao amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel e o seu povo de todos os seus pecados, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Ai de nós, meu querido, meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, né? Então Deus, o escritor, escrevendo no livro de Lamentações, né? Ele escrevendo, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por conta delas nós não somos consumidos, né? As misericórdias, o amor de Deus, que está sempre dando a oportunidade, né? Para aquele ser humano, aquela criatura se arrepender, né? Abandonar a vida errada, a vida de pecados, né? Para ter uma vida com Deus, na presença de Deus, de temor e obediência, uma vida no caminho do temor e da justiça diante dos olhos de Deus. Por isso que o salmista ele diz aqui: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero, né? Quando estamos em profundo desespero, meu querido, meu irmão, a quem nós chamamos? Por Deus, né? Quantas situações nós já presenciamos, aquela criatura desesperada, dizendo: ai meu Deus,
Oh meu Deus, por que isso, por que aquilo, né? Mas não sabe ela, como a palavra do Senhor ensina e diz que se nós se queixarmos de alguma coisa, devemos se queixar dos nossos pecados, meu querido, meu irmão. Porque muitas das vezes só se lembramos do Senhor Jesus, só se lembramos de clamar a Deus, de dobrar nossos joelhos e orar a Deus, ou até mesmo ir à casa do Senhor, cultuar ao Senhor, prestar nossa adoração a Deus, quando nós estamos em profundos desespero, quando vamos ao médico e através dos exames é constatado uma doença mortal, quando passamos por lutas financeiras, né? É onde muitas vezes vamos buscar a Deus, pedir misericórdia. Então, às vezes, Deus até permite nós passar por certas situações para nós despertar para a vida, meu amigo, meu irmão. Despertar para buscar a Deus, a presença de Deus. E ai de nós se não buscar a Deus, se não clamar a Ele por socorro, como diz aqui a palavra do Senhor. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro, né? O salmista aqui, ele sabia da importância de buscar a Deus, pois nos momentos mais difíceis da sua vida, foi Deus que lhe deu socorro, como ele escreve no Salmo 46, né? Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia, louvado seja o nome do Senhor. Há momentos na nossa vida que fogem amigos, né, que diziam ser amigos, e às vezes até familiares, né, desaparecem nos momentos mais difíceis. E só Deus é quem está ali presente, né, conosco, em todos os momentos, nas lutas, né, nas dificuldades, nos problemas que muitas vezes vêm sobre nós, sobre a nossa família, e nós não podemos resolver, olhamos para um lado, para outro, e só Deus, só o clamor a Deus, o pedido de socorro a Deus, no nome de Jesus, é quem muda aquela situação, é quem muda a nossa sorte, né? Como o Senhor mudou a sorte de Jó, quando orava e clamava a Deus pela vida dos seus amigos, depois de ter passado um vendaval grande, né? Tribulações, né? Em todas as áreas da sua vida, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, né? E de repente você, meu amigo, meu irmão, está enfrentando situações semelhantes, né? Problemas, dificuldades, lutas, e só Deus está presente para te socorrer, para nos socorrer. E é o que nós vamos fazer nesta madrugada agora em oração, é clamar a Deus, é pedir o socorro de Deus, é pedir o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. O versículo 4 ele diz: mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam ao nascer do sol, né? Ele faz uma comparação. Um vigia que trabalha 24 horas à noite, né? Ele fica ansioso, ele fica querendo logo que amanheça, porque ele está tirando aquele plantão a noite toda, né? Para ir para casa, descansar, ver a sua família. E o salmista faz essa comparação que ele anseia mais a presença de Deus, o socorro de Deus, do que os vigias, né, que anseiam pelo amanhecer. Então essa é a nossa esperança, meu amigo, meu irmão.
é que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor aumente a nossa fé, para nós podermos prosseguir na nossa caminhada de fé em fé, né? E o versículo diz assim, o 7, o povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Se há uma coisa que Deus é, meu querido, meu irmão, é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, cumprir a sua palavra na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que honram o seu nome, na vida daqueles que se esforçam para agradar a Deus, para botar em prática o ensinamento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então que Deus nessa madrugada, Ele seja o nosso protetor, seja o Deus vitorioso, né, para cada um de nós, que Ele esteja presente conosco, como diz a sua santa palavra, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, né? O Senhor Jesus falando no livro de Mateus, Ele fala que Deus estará conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o dia que Deus nos permitir, em cima do pó dessa terra, ou que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, Deus estará presente conosco. Pode se levantar as lutas, pode se levantar os inimigos, né? Pode se levantar o que for, Ele estará conosco. Ele mesmo falou, o Senhor Jesus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então que a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, nesta madrugada, fale ao seu coração, fale com você, meu amigo, meu irmão, te ensinando, né, o caminho da justiça e do temor ao seu nome. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus, né, a sua graça, a sua misericórdia, pedir a Ele perdão, compaixão, como Ele diz aqui, ó, o versículo 3. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação, né? Porque todos nós pecamos, todos nós, seres humanos, né? João diz, aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, é mentiroso, né? Só que há aqueles que vivem a vida voluntariamente no pecado, eles sabem que é pecado, sabem que é errado, e eles têm prazer em viver naquela vida. E outros se esforçam para agradar a Deus, com temor e tremor, né, no coração, se desviando do mal, né, se afastando, né, da prática voluntária do pecado para temer a Deus, porque ele sabe, ele tem consciência que aquilo é errado diante dos olhos de Deus. E outros não, eles vivem porque eles querem levar uma vida dessa forma, né, pecando, sendo um armazém de pecado, como diz a palavra de Deus. Mas as misericórdias do Senhor estão sobre a vida daqueles que o buscam, que suplicam o seu amor e o seu perdão, que se esforçam para guardar os mandamentos do Senhor, né, na sua vida, no dia a dia, de vida que Deus concede a eles em cima dessa terra. Então que vamos nessa madrugada pedir a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, pedir ao Deus que nos converta verdadeiramente ao Senhor, né? Que nós possamos verdadeiramente servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, né? Não se envergonhar do Evangelho de Cristo, não se envergonhar do nome de Jesus, né? Não se envergonhar. Eu vejo e percebo que tem tanta gente que tem prazer de postar tantas coisas passageiras desse mundo, né? E não tem vergonha nenhuma. E porque nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no poder de Deus, que cremos e adoramos ao Deus dos céus, ao Deus vivo e poderoso, se envergonhamos, né,
de falar do seu amor, da sua grandeza, de apresentar este Deus como único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa família. Então não podemos se envergonhar. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o vergonharei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei naquele grande dia diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Então não podemos se envergonhar das coisas de Deus, né? Da vontade de Deus, da palavra de Deus, de confessar o nome de Jesus através da nossa fé em Deus. Então, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, Criador do universo, da humanidade, Deus dos céus, Deus das causas impossíveis, Deus, Criador de todas as coisas. Pai, nesta madrugada nós entramos na Tua presença em oração, como diz a Tua santa palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clamamos ao Senhor e pedimos socorro, meu Deus. Pedimos a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Renova as Tuas misericórdias na nossa vida nesta manhã, Senhor. Na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, parentes e amigos deles também. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daquele que se encontra sofrendo, aflito, desesperado, aquele que se encontra nos vícios e não tem mais forças para sair, para largar os vícios. Senhor, liberta de todo mal. Senhor, tenha misericórdia daquele que se encontra depressivo, com insônia, meu Deus, com síndrome do pânico, com ansiedade, Senhor, com desejo de suicídio, de tirar a própria vida. Ó Deus poderoso, visita, meu Pai, essa criatura agora e repreenda este mal. Repreenda essa seta satânica, diabólica, Senhor. Repreenda os inimigos espirituais das trevas, bota eles por terra, repreenda ele em nome de Jesus, meu Deus. Pai, oramos pelos desempregados, endividados, humilhados, que o Senhor os levante, que o Senhor, meu Deus, abra portas extraordinárias, abençoando o trabalho das mãos deles, Senhor. Meu Deus, abençoe ali a empresa onde trabalhamos. Abençoe, Pai, ricamente, meu Deus, ali os diretores, a família deles, guardando, livrando de todo mal. Meu Deus, dando sabedoria ali, meu Pai. Abençoe cada funcionário, cada parente ali, meu Deus, guardando, livrando, Senhor, salvando, restaurando, prosperando, meu Deus. Senhor, Tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura, prepara o homem e leva para o céu, que salva também, papai. Então, meu Deus, liberta, meu Pai, do engano, liberta, meu Deus, da cegueira espiritual, Senhor. Liberta, Senhor, abre o entendimento dessa criatura, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos seus corações, Senhor. Deus querido, amado e santo, entregamos em Tuas mãos o Brasil, a nação, Pai. Oramos pelo Brasil, como diz a Tua palavra. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, abençoe a Tua obra no Brasil, a nação. Espírito Santo, visita, meu Pai, as autoridades brasileiras. Senhor, aqueles que vivem na prática da maldade, da perversidade, do engano. Meu Deus, da intriga, da contenda, da maldade. Senhor, que o Senhor os repreenda em nome de Jesus, Pai. Mas aqueles que estão lá, meu Deus, fazendo bem, justiça. Senhor, abençoe, guarde e livre de todo mal. Oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo. Meu Deus, independente de placa de igreja, de razão social, de religião, Senhor. Oramos por aqueles que fazem a Tua obra e levam o amor de Cristo ao necessitado, ao aflito, ao desesperado, Senhor. Que levam a preciosa semente, a Tua palavra, no leito dos hospitais, meu Deus, nos presídios,
debaixo dos viadutos, onde tem aquelas criaturas nos vícios jogadas. Pai, só a tua mão pode libertar e alcançar, Espírito Santo. Oramos por elas, entregamos em tuas mãos. Guarde e livre de todo mal, Pai, a tua igreja, teu povo. Senhor, aumenta a nossa fé em ti, nosso ânimo, nossas forças. O prazer de te servir, Pai, de te adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Senhor, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos ao Senhor esta causa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo. Muito obrigado, meu Deus. Entregamos nossa madrugada, nossa família, a vida dos teus filhos e familiares em tuas mãos, o sono reparador. Uma semana de portas abertas, vitórias extraordinárias, Pai. Nós determinamos e cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu querido, meu irmão, a sua vida, a sua família. Mais uma madrugada na presença do Senhor. Uma semana está se iniciando, né? Uma semana de grandes respostas do Senhor na sua vida, na sua família, salvação, libertação, livramentos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus familiares, amigos. Vai escrever o nome, né, dos seus familiares lá nos vídeos, na descrição. Fazer seu pedido de oração. Nós estamos orando nesse propósito, né, que Deus colocou no nosso coração. A partir de meia-noite nós estaremos ao vivo aqui pelo Facebook, né? Lá no nosso canal do YouTube nós compartilhamos os vídeos, né, para o canal, onde você pode também estar participando, né, da oração e da leitura da palavra de Deus. Então, esta obra é para o bem daqueles que creem, né? Daqueles que buscam a presença de Deus para a sua vida, para a sua família. E com certeza, grandes respostas do Senhor, grandes vitórias Deus entregará a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então fica com Deus, tenha uma boa madrugada, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.